Olá, queridos, graça e paz da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Se você não é inscrito no canal, aproveita esse momento, se inscreve aí, dê aquela força, dê o seu like, compartilha para que vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. O culto ao imperador foi instituído no império e o não cumprimento seria passível de pena de morte. Nesse período ocorreu talvez a pior e a mais sangrenta perseguição aos cristãos até agora. Quem não adorasse o imperador tinha seus bens confiscados. Eram proibidos de participar de qualquer transação comercial. Eles passavam fome, passavam necessidade, eram presos, eram exilados, eram torturados, eram mortos. Os próprios cidadãos do império deletavam os cristãos, mesmo os que fossem seus parentes. O mundo em geral adorou Roma e cultuou seu imperador. A besta estava blasfemando contra Deus e fazendo guerra aos santos. Enquanto os habitantes da terra adoravam a ela e aos dragão, aos verdadeiros cristãos, as seguintes palavras foram anunciadas: aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Apocalipse 13, 10. Os cristãos das 7 igrejas da Ásia Menor que receberam esse livro do primeiro século não tiveram dificuldade para interpretar essa visão. E como já dissemos também, não podemos ignorar essa aplicação primária. Entretanto, como acontece em outras profecias bíblicas, o significado não se esgota em um único momento específico da história. Desde essa forma, embora esteja correta, a interpretação acima também há uma referência ainda mais profunda nela. No capítulo 17 do livro do Apocalipse, João escutou do anjo: a besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminham para o quê? A perdição. Apocalipse 17, 8. Isso significa que essa visão compreende, ou seja, ela está passando o presente e mostrando para o futuro o que há de acontecer. Alguns estudiosos entendem que o passado se refere à ação da besta ao longo da história, ou seja, da história antiga, que esmagava o mundo e dominava com imenso poder e opressão por meio dos grandes impérios mundiais. Porém, com vitória de Cristo sobre Satanás e sua morte, a ressurreição e a ascensão ao céu, a besta foi mortalmente ferida, ficando impedida de agir, ou seja, ela não pode barrar definitivamente o avanço do evangelho, pois o dragão que lhe deu o poder agora está limitado. Por isso, ela era e já é e não é. Entretanto, em breve, ela surgirá novamente, ela subirá do abismo, da morada do dragão. Nesse ponto, quem defende essa posição afirma que é o momento em que sua ferida mortal é curada. Esse é o momento em que a besta é personificada na pessoa do anticristo e do seu último império mundial. Ela se levantará para esmagar novamente as nações, mas no momento exato. E no texto já nos esclarece que ela levantará para caminhar para a perdição. O seu reinado durará pouco e será por 1 hora. Para começar, a hora, ela terá um término também. E foi concedido à besta agir por 42 meses. Novamente, vale ressaltar que os números no Apocalipse possuem uma importante, ou seja, um importante lado simbólico, né, muito grande. Portanto, não deve ser interpretado como literais.
precisamos interpretá-lo de forma literal, quebrando totalmente a lógica. O estilo literário é um propósito do livro do Apocalipse, tornando suas interpretações confusas. O importante aqui é saber que a besta tem um tempo limitado de ação, embora os habitantes da terra proclamam que ninguém é como a besta e que não há quem possa com ela. A Bíblia nos conforta, fazendo nós saber que o tempo está determinado e que a besta, por mais poderosa que pareça ser, não, ela tem um tempo, ela para aumentar, ou seja, um único dia no seu reinado. A besta age por 42 meses. Não pode, não por 41, ou nem por 43, ou por 42. O controle está nas mãos de Deus. O tempo está marcado. Mais uma vez, lembra-se que no Apocalipse, assim como acontece em outras profecias bíblicas, o significado não se esgota em um único momento específico da história. Assim podemos entender que a besta representa, ou seja, de forma geral, o poder perseguidor de Satanás, operando por meio das nações desse mundo e de seus governantes ao longo da história. Essa besta assume várias formas, de maneira que ela está presente em cada governo e que se levanta de alguma forma contra a Igreja de Cristo, seja como perseguição física, seja como moral, diversas aprovações, Ou seja, leis contrárias também, os mandamentos de Deus, dentro de outras, eles perseguem. Roma já caiu, tantos outros impérios já caíram, mas a besta continua atuando, se transformando e sendo dirigida por Satanás. Tal como for, dias do Apocalipse, João, nos dias que antecede a segunda vinda de Cristo, haverá uma oposição semelhante ao culto divino. Embora as perseguições contra a igreja ocorram de forma esporádica, repetida ao longo da história, no período final, essa perseguição se intensificará de uma forma nunca vista antes, tal como Jesus anunciou em seu sermão escatológico. No período do fim, a besta se apresentará na pessoa do anticristo escatológico, encarnando a perversidade e a característica de todos os impérios do anticristo da história, numa completa personificação da pessoa do mal. Será um momento mais tenebroso que este mundo já viu, um período de grande tribulação, onde a igreja será perseguida terrivelmente. Porém, embora ela pareça estar destruída e os santos vencidos, haverá cristão verdadeiro na terra, aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro, desde a eternidade. Esses não parecerão, no cenário. Eles morrerão, mas não serão definitivos, ou seja, eles não serão derrotados definitivos, pois Deus os elegeu desde a eternidade para a salvação, na santificação do Espírito. Mesmo que o governo do anticristo destrua seus corpos, suas almas não poderão ser destruídas. A besta que subia da terra, ela é diferente da primeira besta. A besta que sobe da terra não possui 10 chifres, nem mesmo 7 cabeças. Sua aparência nem de longe lembra a amedrontadora, a aparência da primeira besta. Essa besta possui apenas 2 pequenos chifres, com um dos cordeiros, mas não se engane. Ela fala com o próprio dragão. A segunda besta, ela serve a primeira, ou seja, suas ações apontam para a outra, de maneira que ela induz o mundo
a adorar a primeira besta. Se a primeira besta é conhecida pela sua força e o seu poder conquistador, a segunda é conhecida pelo milagre que realiza e o poder sobrenatural que é demonstrada. Ela realiza as grandes proezas e milagres impressionantes. Tudo para esmagar a massa da terra. A besta que subia da terra ordena que as pessoas adorem a imagem da besta que subia do mar. Depois ela faz a imagem falar. Também ordena que qualquer um que não adorar a besta que subia do mar deve ser morto. Por fim, ela ordena que todos recebam uma marca da besta sobre a mão direita ou sobre a fronte da testa, como um sinal, né, de lealdade. A segunda besta tem a sua identidade revelada no próprio livro do Apocalipse, como sendo o falso profeta. Apocalipse 19, 20. Essa besta simboliza a falsa religião e a falsa filosofia ao longo desta era. Sua aparência é como de um cordeiro chamativo, aparentemente inocente, atraindo a atenção dos homens, mas ela esconde um dragão por detrás. Essa segunda besta é a personificação das mentiras de Satanás. É o próprio diabo, travestido de um anjo de luz, né? Atuando por meio de todos os falsos profetas que agem durante toda essa dispensação, ensinando doutrinas demoníacas, tentando, né, preservar, ou seja, perverter, né, a verdadeira palavra da verdadeiras escrituras, levando os homens a seguir os seus ensinamentos religiosos, o ensinamento do anticristo. O relato de João está em completa concordância com as palavras de Tiago escritas. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, é animal e diabólica. Tiago 3,15. Essa besta que sobe da terra é o falso profeta, a sabedoria do anticristo, que, segundo Tiago, ela é terrena, é animal, é diabólica. Essas duas bestas agem em conjunto, de uma forma sincronizada. É uma verdade que podemos perceber, né, desde os dias dos apóstolos até os nossos dias atuais. Alguns estudiosos se esforçam para atribuir o significado da segunda besta como sendo o judaísmo, ou seja, apostato, né, da época, liderado pelos escribas, fariseus, os mesmos que crucificaram Jesus no Calvário, e quem, em sua maioria, se mostrava aliados a Roma. Entretanto, o significado dessa besta é muito mais abrangente. Ela é muito maior do que apenas o judaísmo, ou seja, apostado, né, da época. Se podemos ver essa besta, ela está agindo nas tramas do judaísmo contra Jesus também. Podemos vê-la em ação ao longo da história, oprimindo os seguidores de Cristo e fazendo com que os habitantes da terra adorem a besta que subia do mar. Isso pode ser visto nos dias de João, onde os sacerdotes pagãos faziam o máximo para impor, né, as mentiras de Satanás na mente do povo. Tais sacerdotes faziam de tudo para cada vez mais pessoas proclamarem ao imperador e ao seu Deus. Alguns historiadores escrevem que a estátua era construída no momento do culto. Ou seja, os sacerdotes pagãos usavam técnicas ilusória, né, e vestulóquias, né, para que as estátuas falassem diante do povo. Olha só, esses eram responsáveis, né, eles eram responsáveis também por atestar quem adoravam ao imperador e quem se recusavam. Eles estavam ali para ver isso. Se alguém se recusasse, seria certamente morto. Se alguém não tivesse a marca da besta, não poderia viver, independentemente se fosse escravo, livre, pobre, rico, pequeno ou grande. Não havia essa condição de comprar.
Essa marca se atravessa as épocas de maneiras que está em vigor em nossos dias e continuará estando até os dias do juízo de Deus, da mesma forma com que os seguidores de Cristo são selados na fronte. Apocalipse 7, 3, 9, 4 também relata, né? Os adoradores da besta também recebem uma marca. Não exige, né, um terceiro grupo de pessoa ou alguém, ou seja, a respeito da noiva do Cordeiro, e possui o selo de Deus, ou um fiel da falsa religião, ou seja, um adorador da besta, é marcado também por Satanás. Perto da volta de Cristo, simulacros, né, de milagres, aparecerão diversos milagres. Cada vez mais frequente, a falsa religião estará em todo vapor, pregando as suas mentiras de Satanás e recrutando inúmeros falsos profetas. O apelo será tão impressionante, persuasivo, né, que, se possível fosse, esmagaria até mesmo os escolhidos. Graças a Deus isso não será possível. A igreja verdadeira, mesmo em meio às terríveis tribulações, pode descansar nas palavras de Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Elas me seguem e eu dou a vida eterna e nunca hão de parecer, e ninguém arrebatará das minhas mãos.